Você está estudando para concursos e tem uma matéria que você simplesmente não consegue aprender. Ou um tópico de uma matéria, ou uma matéria inteira. Eu, por exemplo, já tive muita dificuldade com processo civil. Lá no comecinho, quando eu comecei, eu também tive muita dificuldade com RLM. Mas com uma forma de estudos que eu vi alguém falando na internet uma vez e apliquei, deu tudo certo. Não é complexo, não é difícil. É chato de fazer, isso com certeza. E é por causa disso que muitas pessoas fogem de fazer isso. Mas cara, eu fiz isso com todas as matérias que eu tive dificuldade e deu certo todas as vezes. Então se você tá sofrendo com alguma matéria, eu te indico muito fazer isso que eu vou te contar agora. O estudo por imersão, como eu já disse, não é complexo, ele é chato, mas se você fizer, funciona. Basicamente, a gente tem o nosso ciclo, o nosso cronograma de estudos das coisas que você vai estudar durante a semana aí, segunda, sexta, sábado e domingo, se você estudar também. Qual que é o segredo do estudo por imersão? Você vai pegar aquela matéria que você não está indo bem, que você está tendo muita dificuldade de absorver e você vai aumentar a frequência dela desproporcionalmente. Então eu tenho o ciclo de estudos e aí tem lá 4 matérias por dia, essas matérias vão girando até que volta lá no começo do ciclo de estudos e começa tudo de novo. Você vai pegar o seu ciclo de estudos e aí eu vou te falar exatamente o que eu fiz, tá? Esse foi o meu jeito. Se você quiser adaptar, se você quiser fazer de outro jeito, fica à vontade. Esse foi o jeito que funcionou pra mim. Eu fui aprovado em 3 concursos, 2 deles com mais de 90% e um deles em 6º lugar. Então funcionou. Pega o seu ciclo, deixa ele lá bonitinho, vai continuar do mesmo jeito. Você vai pegar essa matéria que você não tá entendendo e vai colocar ela todos os dias. Então se você tá estudando 4 blocos por dia, você vai deixar o ciclo rodando do mesmo jeito. Só que um desses blocos que você estudaria, em vez de você estudar o ciclo, você coloca essa matéria. A primeira matéria do seu dia vai ser a matéria que você tem dificuldade. Então, como aconteceu comigo, processo civil, todo dia, 7 horas da manhã, era processo civil. Era a primeira matéria que eu ia estudar. Terça-feira, processo civil. Segunda-feira, processo civil. Quarta-feira, processo civil. Todo dia, a primeira matéria era processo civil. Eu fiz isso 2 ou 3 semanas e aí eu criei uma base nessa matéria, eu criei um entendimento da lógica por trás das ideias dessa matéria, que em 2 ou 3 semanas fizeram com que eu começasse a entender o todo dessa matéria e daí pra frente ficou muito mais fácil absorver. Geralmente essas matérias que a gente tem uma dificuldade insistente, isso acontece porque a gente não tem uma base boa nos conhecimentos que a gente precisa para conseguir absorver a compreensão daquela matéria. Então você fica insistindo e parece que o negócio não vai, não flui, porque você tá precisando de alguma coisa ali no comecinho, você tá precisando de uma absorção, uma compreensão maior do todo. Muitas vezes isso é refletido no conhecimento da base daquilo. E aumentando a frequência, você acelera esse processo de aprendizado. Então, estudando o processo civil todos os dias por 3 semanas, eu consegui algo que talvez eu fosse conseguir em 9 semanas, em 12 semanas, entende? Então, 12 semanas são 3 meses. Eu acelerei um aprendizado de 3 meses em 3 semanas. Isso é bizarro. E é assim que eu consegui superar todas as minhas dificuldades nas matérias que eu tinha essa dificuldade insistente. E eu indico muito que você faça isso, se isso for uma possibilidade para você. Que às vezes você estuda só 2 matérias por dia, vai ficar difícil. Mas aí eu tenho uma segunda dica para você que também foi algo que eu fiz. Eu usava um aplicativo para ficar ouvindo Lei Seca, ele chama Em Áudio, e eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, dá uma olhada lá. Esse aplicativo ficava narrando a Lei Seca para mim. O que eu fazia? Ficava escutando o processo civil o dia inteiro. Ia lavar louça, escutava. Ia almoçar, eu escutava. Ia pra academia, eu ia escutando. Eu ia correr ali na rua, eu escutava. Então toda hora que eu fazia alguma coisa, que às vezes não era o estudo que eu tava ali lendo a folha, eu colocava no meu fone de ouvido para ficar essa leitura da lei na minha orelha. Outra coisa, ficar assistindo vídeo no YouTube, aulão de revisão. Eu pegava os aulões de revisão e colocava só na matéria de processo civil. Então eu tava fazendo um estudo depois do meu horário de estudo, que era tipo assim um estímulo diferente, que eu não precisava ficar ali lendo, né, aquele estudo cansativo, que aí você não consegue aumentar muito além do que você já faz, mas eu dava outros estímulos para ficar absorvendo a matéria. Muitas vezes o professor explicando na revisão, ele explica de uma forma resumida, ele explica de uma forma prática, e aí você começa a comer a matéria pelas beiradas. Depois você investe na profundidade do conhecimento daquela matéria. Foi isso que eu fiz, deu super certo para mim. Eu te indico então,
aumentar a frequência dessa matéria que você está com dificuldade e procurar várias formas de você ficar tendo contato constante com essa matéria, seja ouvindo áudio, seja vendo aula no YouTube enquanto você almoça, enquanto você lava a louça, mas faça com que o aprendizado dessa matéria ele seja assim incansável no seu dia. Eu fiz isso, funcionou, nunca mais tive dificuldade em processo civil. Ainda que eu vá para outro edital que aborde uma parte diferente da matéria, eu já criei uma base muito forte, então aquela dificuldade que eu tive no passado, eu nunca mais vou ter. Agora é só uma questão de manter, de ir alimentando e aumentando a profundidade. Isso funcionou muito pra mim. Eu espero que isso funcione pra você. Se você estuda pra concursos e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Me esforço muito pra trazer um conteúdo que realmente traz valor pra você aqui. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.